Bora ler a Bíblia hoje? Só 1% do seu dia. São 15 minutinhos. Vai passar rapidinho e você vai absorver aquilo que é a melhor parte do nosso dia, que é a nossa leitura da palavra, a palavra viva de Deus, uma palavra que alimenta, que fortalece, que nos edifica, que corrige, também que exorta, né, que nos direciona. É nela que nós temos caminhado. A passos curtos, não correndo, mas passos firmes, firmes na palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela é o manual que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos conduzir nossas vidas de acordo com o que Ele quer. E você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, dedicando uma porção do nosso dia para nos alimentar, para nos fortalecer nessa palavra, aprendendo o que o Senhor falou, o que Ele ensinou e assim aplicando nos nossos dias. Lembre do que Tiago disse: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém? E olha só, hoje é um dia especial. Nós hoje vamos falar do capítulo 15 de Lucas, que é um capítulo aparentemente comum, mas que traz uma carga de sabedoria enorme. Nesse capítulo, Jesus vai falar de 3 parábolas que parecem ser diferentes, mas elas estão interligadas com um fio que Jesus quer que o ouvinte entenda, que puxa desde o versículo 1 e 2 até o último versículo. E nós vamos falar do capítulo 15 durante 3 dias. Hoje é o primeiro. Nós vamos falar da particularidade da primeira parábola. Amanhã nós falaremos da segunda parábola e depois de amanhã da terceira. E ao final nós vamos unir tudo que a gente aprendeu nessas 3 parábolas, porque as 3 trazem um ensino só. E eu já vou te adiantar. Nós vamos falar da parábola da ovelha perdida. Lembra? As 99 e vai buscar a outra. Nós vamos falar da parábola da dracma perdida, ou do tesouro perdido, ou da moeda perdida. E vamos falar da famosa parábola do filho pródigo. E o que essas 3 parábolas têm a ver, hein? Elas falam sobre coisas perdidas. E às vezes a gente até ouve falar, né? A parábola da ovelha perdida fala de uma coisa perdida fora. A parábola da dracma perdida fala de uma coisa perdida dentro. E aí nós vamos também para a parábola do filho pródigo, que no fundo, não fala sobre o filho pródigo, mas quer ensinar sobre a atitude do filho mais velho. Esse sim estava perdido dentro de casa. Esse sim estava com o coração cheio de si, assim como os primeiros versículos que nós vamos ler hoje. Meus irmãos, prestem atenção. Peçam ao Espírito Santo que esteja abrindo seus olhos e suas mentes espirituais, para que vocês não caiam no erro que caíram esses fariseus do versículo 1 e 2 desse capítulo que a gente vai ler, que não aceitavam que um pecador pudesse chegar a sentar-se à mesa no reino dos céus. Eles se achavam tão merecedores, tão bons, né, que eles acabavam excluindo as outras pessoas desse acesso ao reino. E quando uma pessoa demonstrava realmente arrependimento, isso não trazia alegria ao coração deles. E é aí que está o X da questão. Mas eu não vou adiantar mais nada. Nós vamos ler hoje a parábola da ovelha perdida e amanhã a da dracma perdida e depois a do filho pródigo. E ao final nós vamos unir essas 3 parábolas para ver o que Jesus quis nos ensinar com elas. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1. E eu estarei lendo aqui com você na mesma tela, no celular, porque eu estou sem minha Bíblia física aqui comigo. Mas glória a Deus por essa tecnologia que nos permite fazer um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, né? Mas vamos nós. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas,
A parábola da ovelha perdida. Versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E aqui a gente já faz uma pausa para voltar àquela explicação de o que é um publicano. Na sua versão pode ter um cobrador de impostos. E é isso que era um publicano, um cobrador de impostos. Alguém que trabalhava para Roma, lembra? Roma era o governo que dominava naquela região. E todos os judeus tinham muita raiva de Roma, porque Roma cobrava impostos. E além de serem altos, esses cobradores de impostos acabavam negociando com Roma. Eles diziam assim, vamos supor, quanto que a cidade de Nazaré te dá de imposto, Roma? E aí Roma dizia, olha, 30 mil, vamos fazer um exemplo. E aí os cobradores de impostos, os publicanos, né, pessoas, comerciantes, diziam, tu quer 25? Eu te dou todo mês 25 e eu vou cobrar imposto agora em Nazaré. Eles, fechado. Só que em vez de cobrar os 30 em Nazaré, eles acabavam cobrando 40, 50, 60. Então, os cobradores de impostos eram atravessadores que aumentavam ainda mais a carga de impostos das pessoas. Então, eles eram pessoas muito mal vistas pela população, inclusive pelos fariseus. Eles eram considerados a pior raça de pecadores, né? Então, quando em várias vezes os fariseus dizem isso, como este homem, se referindo a Jesus, né? Como este homem come e bebe com publicanos e pecadores, é porque publicanos, para eles, eram um dos piores pecadores. Mas vamos continuar a leitura, já que eu te expliquei o que é um publicano. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Olha só, meus irmãos, vamos ver o contexto em que Jesus vai falar da parábola da ovelha perdida. O contexto é esse bem aqui. Fariseus e escribas reclamando porque Jesus comia e bebia com pecadores. O que se passava no coração dessas pessoas? O que se passava no coração desses homens que conheciam a lei de Deus, conheciam a Bíblia daquela época, de có e salteado? Inclusive, eles mesmos já tinham criado outras sub-regras das regras que já existiam naquela época. Eram homens que gostavam muito de serem notados por orarem em público. Eram homens que gostavam de manter um status e uma aparência religiosa impecável. Mas olha o que estava no íntimo do coração desses homens. Eles reclamavam porque Jesus estava no meio dos pecadores. E aí eu volto a lembrar aqui de um versículo que Jesus já tinha dito em outra situação parecida. Jesus falou, eu não vim para os bons não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E esses fariseus se achavam bons. Eles não precisavam de médico. Por isso, eles não reconheceram Jesus como Messias. Por isso, ainda hoje, muitos judeus esperam pela primeira vinda do Messias. Nós, cristãos, reconhecemos que Jesus é o Messias prometido por Deus durante todo o Antigo Testamento e que nasceu naquela manjedoura, em Belém, naquela noite fria e que cresceu, cumpriu o seu propósito e pagou o preço do meu e do seu pecado. Amém? Mas vamos voltar ao texto. Nesse contexto de murmuração e de reclamação dos fariseus e dos escribas, porque Jesus comia com os pecadores, Jesus olha para eles e conta essa parábola. Versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, põe sobre os ombros cheio de alegria. E indo para casa,
reúne os vizinhos e amigos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só que palavra forte. Você certamente já ouviu falar sobre a parábola da ovelha perdida, né? Você já ouviu falar sobre essa famosa história de que o pastor, pastoreando ali suas 100 ovelhas, deixa 99 e volta em busca de uma que se perdeu. E várias perguntas nós podemos nos fazer e vários ensinamentos nós podemos buscar dessa palavra para aplicar nos nossos dias de hoje. Essa palavra, meus irmãos, ela se refere a quando um pecador, alguém verdadeiramente arrependido, ele é novamente encontrado por Jesus. Se você observar, no versículo 4, ele diz que o pastor vai procurá-la até encontrá-la. Isso mostra o zelo de Deus por nós. Isso mostra o quanto Deus nos ama, o valor que tem uma pessoa perdida para Deus. O Senhor, ele busca com ânsia, com vontade, com desejo aqueles que se afastaram do caminho dele, aqueles que se afastaram do seu controle. Ele busca com um desejo até encontrá-lo. Porém, muitas vezes, nós não nos deixamos ser encontrados. Resistimos, corremos para mais distante, nos enganamos com caminhos que aos olhos parecem bons, mas ao final só levam para a morte, para o precipício. Você se identifica com essa palavra? Há situações que brilham aos nossos olhos, mas que no final vão nos levar a uma distância muito maior de Deus. O Senhor não deseja que a gente se afaste dele. Pelo contrário, ele nos busca, ele quer nos encontrar. Mas nós precisamos nos deixar ser encontrados. Essa parábola, ela também fala que o pastor deixa 99 no deserto. E aí a gente já analisa com aquele olhar, que injustiça, deixar 99, abandonar 99 por causa de uma só. Não é uma injustiça, não é um contrassenso. É certo deixar 99 por causa de uma só? Meus queridos, no contexto do capítulo 15, de todas essas parábolas que nós estamos lendo, o objetivo aqui não é quantidade, ou o objetivo aqui não é te falar de proporção, mas te falar do amor que Deus tem por cada um de nós. O foco aqui não é nas 99, o foco aqui é na uma que se perdeu, para que você tenha noção de o quanto vale uma vida para Deus. O foco está nessa vida perdida. Nós certamente sabemos que um pastor de 100 ovelhas não anda sozinho. Certamente no deserto haviam campos, que a gente fala deserto, mas ali havia um campo de pastoreio, né? Então, certamente tinha uns companheiros, né? Um certo apoio. E ele volta sozinho para buscar aquela uma perdida. E o nosso foco fica nas 99. As 99 têm umas às outras. As 99 vão conseguir. Mas aquela uma sozinha, não. Aquela uma sozinha, ela precisa ser encontrada. Ela precisa ser buscada. Eu, algum dia, já fui essa ovelha sozinha. Hoje, eu me encontro em meio às 99. Glória a Deus.
As 99 que muitas vezes tem umas às outras, né, para seguir. Mas nós precisamos, como povo de Deus, ter esse entendimento do pastor e nunca desistir de uma só vida. Porque o final que nós vimos aqui dessa parábola foi muita alegria. O pastor se alegrou, chamou os vizinhos para que se alegrassem com ele, porque ele achou sua ovelha perdida. E Jesus encerra dizendo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, Jesus não está dizendo que os 99 já estão salvos. Afinal, quem não precisa de arrependimento? Quem de nós não se considera pecador? Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos do médico dos médicos. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus antes de encontrar verdadeiramente Jesus. Todos nós éramos ovelhas perdidas. Todos nós precisamos ser resgatados pelo nosso pastor. Que essa mensagem ecoe no seu coração em 2 sentidos. No sentido de se deixar ser resgatado, se você ainda não foi, pode ter certeza que vai ser o melhor dia da tua vida. Quando Jesus te encontra, te coloca nos ombros e celebra a festa no céu. Olha só que coisa linda, quando uma vida é resgatada. E o segundo sentido que eu quero que você também medite nessa parábola é se você já é uma ovelha lá das 99, você já faz parte desse rebanho, né, que já está sendo cuidado, que já está sendo amparado por Jesus. Quando Jesus vai buscar uma ovelha perdida, você se alegra ou não? Você age com glória, louvor, alegria? Ou você age como aqueles escribas e fariseus dos primeiros versículos que murmuravam, dizendo: este homem bebe e come com pecadores? Nós precisamos analisar. Muitas vezes nós nos achamos mais santos do que os outros. E Jesus pode nos surpreender. Haverá surpresas no céu quando você chegar lá e encontrar pessoas que você duvidava que estariam lá. Mas nós vamos falar mais sobre isso no vídeo de amanhã, falando sobre a dracma perdida. Acompanhe, aguarde, ore, que o Senhor nos abençoe, nos proteja. E amanhã nós temos mais 1% do nosso dia para Deus. Amém?